Fala Game Dev, beleza? Estamos aqui com mais um tutorial de controles. Dessa vez, vamos fazer um controle de primeira pessoa. Eu tenho aqui uma cena vazia com um protótipo de mapa que eu fiz usando o Pro Builder, para deixar o visual do tutorial um pouco mais interessante. Mas isso funciona normalmente se você vier aqui e colocar aqui um plane ou alguma coisa do tipo, não tem problema nenhum. Por último, fica aqui o aviso que esse tutorial foi feito usando MonoBehaviors e não estaremos usando ECS e nenhum dos componentes DOTS. Tutoriais de DOTS estão vindo e recomendo você se inscrever no canal se quiser ficar sabendo mais sobre esses novos componentes do Unity que vão aumentar demais a performance dos seus jogos. E eu recomendo você ter uma base de programação porque eu não vou ficar explicando cada mínimo detalhe do código, senão a gente fica aqui até amanhã, né? Muito bem, agora que estamos entendidos, vamos codar. Aqui na minha cena eu vou clicar com o botão direito na hierarquia e adicionar um objeto 3D, cápsula. Vou mudar aqui o transform da minha cápsula para colocar ela dentro aqui dessa área e vou chamar ela de jogador. Aqui dentro da cápsula, que agora se chama jogador, eu vou criar um objeto vazio. E vou chamar esse objeto vazio de base. E agora eu vou colocar essa câmera aqui dentro da base. E vou resetar o transform da câmera. Agora eu vou clicar nesse base aqui e vou posicionar ele para ficar mais ou menos na cabeça desse personagem aqui, que é só um cilindro, mas pronto. E agora eu vou voltar no jogador e vou desmarcar o Mesh Renderer para ele ficar invisível. Também vou dar uma giradinha nele aqui só para ele ficar virado para dentro do mapa. Por último, eu vou remover esse Capsule Collider daqui. E agora eu vou criar um novo script aqui na minha pasta de scripts. Com o botão direito, Create C# Script. Vou chamar de jogador, controle jogador. Vou agora colocar esses scripts para dentro do jogador. E vou entrar aqui para a gente começar a fazer. Esse script aqui vai funcionar mais ou menos assim. Aqui na minha parte de updates eu vou ter 5 partes. Uma parte aqui vai ser dos inputs. Depois eu vou ter um aplica pulo. Depois vai ser um aplica movimento. Um aplica câmera, para atualizar a nossa câmera, que vai ser FPS. E por último, um aplica gravidade. A gente não vai usar um rigid body, porque não funciona muito bem com uma perspectiva em primeira pessoa. Em vez disso, a gente vai usar um componente chamado Character Controller. Mas a gente já vê isso. Portanto, já que a gente não tem um rigid body, a gente vai ter que aplicar a física nós mesmos. Inclusive, eu vou começar com isso. Eu vou começar criando esse método aplica gravidade. E aqui dentro, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser obter uma velocidade vertical. Essa velocidade vertical, ela vai ser uma variável global, que eu vou colocar aqui em cima. E ela vai ser do tipo float. E vou colocar um valor padrão dela de 0. Essa velocidade vertical vai usar a velocidade vertical do frame anterior, menos uma força da gravidade, multiplicada por time.deltaTime. Essa força da gravidade, se a gente quiser deixar ela configurável, a gente pode fazer. Inclusive eu vou fazer isso. Então eu vou criar aqui uma variável privada chamada gravidade. Essa variável eu posso alterar no meu editor. E eu vou fazer um header aqui só para organizar melhor lá no inspetor. Eu vou chamar isso aqui de configuração de mundo. Então agora eu pego essa gravidade, que vai ser igual a 10F por padrão. Vou colocar aqui embaixo, menos gravidade. Agora eu vou verificar se a minha velocidade vertical ela é menor do que menos 10F, ou no caso, menos gravidade. Isso aqui é porque eu quero definir uma velocidade de queda máxima, que vai ser menos 10F. Então se ele for menor do que menos 10F, eu simplesmente vou fazer ela igual à gravidade. Então essa aqui é a velocidade máxima de queda. Depois eu vou criar uma nova variável. Essa aqui vai ser uma variável local para reutilizar aqui mais embaixo. Isso aqui vai ser um vector 3, que eu vou passar 0 no eixo X, mas só quero alterar o eixo Y. E vou passar aqui velocidade vertical, vezes time.deltaTime. O último parâmetro eu passo 0. Aqui a gente vai aplicar essa velocidade vertical a um controle, que é fornecido pelo Character Controller que eu mencionei. Então eu vou voltar aqui em cima, vou criar mais uma variável, tipo Character Controller, e vou inicializar ela aqui no método Start. Agora, como eu estou precisando dessa variável aqui, eu também vou colocar aqui em cima da classe um Require Component para o Character Controller. Agora que a gente já tem o nosso controle, posso voltar aqui embaixo, que a gente já vai usar ela. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser obter um flag de colisão, que é dado pelo controller. Então, quando eu fizer controle.move, eu posso passar aqui a velocidade vertical que eu criei. Isso aqui vai me devolver um objeto do tipo collision flags, que eu posso verificar para saber se ele está no chão. Então, se o flag... eu escrevi collision.
se flag de colisão e collision flags ponto below diferente de 0, eu vou transformar minha velocidade vertical em 0, porque isso aqui significa que eu estou no chão. Então aqui em cima eu já posso até tirar essa parte aqui, e a gente já pode salvar isso aqui e testar no jogo. Então vou salvar esse script, vou voltar para o Unity, lembrando que como a gente está precisando do Character Controller, eu tenho que adicionar aqui Character Controller, e com isso eu já posso dar play. E a gente já viu aqui o personagem caindo. Muito bem, vamos continuar. Então agora vamos ao movimento. Agora sim a gente vai começar a mexer nesses inputs. Aqui eu vou pegar o movimento input. Esse aqui vai ser um novo vector 3. Em que eu vou pegar o eixo horizontal. No Y boto 0. E no Z eu pego a mesma coisa, só que o eixo vertical. E agora eu já tenho o movimento input aqui. E eu já sei qual é a direção que eu estou apertando. E vou criar aqui uma variável também, está correndo, que vai ser igual a input.getButton run, que significa que o personagem que você está apertando o shift esquerdo para correr. Só que esse run aqui não existe, então a gente tem que adicionar ele. A gente pode fazer isso indo lá no Unity, vindo aqui em Edit, Project Settings, já está até aqui no Input Manager. E aqui eu vou escolher uma dessas aqui para substituir, uma que eu não vou usar, por exemplo, o Fire 2. Vou renomear essa aqui para Run. Se você não quisesse reutilizar nenhuma dessas, você podia fazer simplesmente um Duplicate aqui com o botão direito, apertando o Duplicate. E aqui eu vou tirar Right Control, que não é nada disso. E aqui vai ser Left Shift, que é o Shift esquerdo. Então se eu salvar isso aqui, voltar, agora eu já consigo aceitar o input de Run, para saber se eu estou correndo. Então aqui eu vou fazer uncomment aqui do aplica movimento, e vou passar o movimento input, e vou passar o está correndo, e agora vou criar aqui esse método aplica movimento, que recebe um vector 3, que é esse primeiro aqui, o movimento input, e um valor booleano, que é esse aqui, está correndo. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser detectar se eu estou correndo. Então eu vou criar aqui um float velocidade real. E agora eu vou verificar se correndo a velocidade real vai ser igual a uma variável que eu posso editar no editor do Unity que ainda não criei. O nome dessa variável vai ser velocidade jogador correndo. Se não, a velocidade real vai ser igual a velocidade jogador padrão. Então agora eu tenho duas variáveis para criar. Eu vou fazer isso aqui em cima. Primeiro eu preciso do serialize field. Isso aqui vai ser um private float velocidade do jogador correndo. Eu vou deixar o padrão como 10F. Agora eu vou criar outra aqui, que vai ser velocidade do jogador padrão, que vai ser 5F. E vou fazer que nem eu fiz aqui com header. Vou colocar configuração de controles. Esqueci dos pontos vírgulas. Pronto. Então voltando aqui embaixo, onde a gente estava, no aplica movimento. Agora eu já sei qual é o movimento que eu tenho que aplicar, se é de corrida ou se é de andar. Depois disso, eu preciso verificar se esse meu movimento input, eu preciso verificar se a raiz quadrada da magnitude, já expliquei isso em outros tutoriais, o que é a magnitude, e se essa magnitude for maior do que 1, eu tenho que normalizar esse movimento. E aí, eu faço isso simplesmente fazendo movimento input.normalize. E eu esqueci aqui de fechar o if. Então agora aqui embaixo, eu vou criar uma variável movimento, que vai ser igual a esse movimento input aqui, vezes a velocidade real, vezes o famoso time.dataTime. Depois disso eu vou transformar esse movimento mais uma vez, que eu vou pegar o transform direction, que muda a direção de espaço local para espaço global. E vou passar aqui meu movimento, que eu criei aqui em cima. Depois disso, finalmente eu posso chamar o controle que eu criei, .move. Passar aqui o movimento. E pronto. Salvando esse código aqui, se eu voltar para o Unity, eu consigo dar play. E já consigo andar pelo mapa, inclusive correr. Se eu apertar Shift eu corro mais rápido, se eu soltar o Shift eu corro mais devagar. Como vocês podem ver aqui. Só que eu não consigo virar a câmera.
Como vocês podem ver, a câmera está parada. E agora vamos fazer a câmera se mover com o mouse. Eu vou fazer isso, voltando aqui. Agora vai ser o aplica câmera, que eu vou criar. Então vamos lá, o aplica câmera vai ser composto por duas partes. Uma parte vai ser uma aplica câmera para o eixo X e o outro aplica câmera para o eixo Y. Você não precisa fazer separado assim, mas é só para ficar bem explicadinho qual a diferença de cada uma. Então vou começar aqui pelo eixo Y. Vou criar aqui um private void aplica câmera Y. Então a primeira coisa que a gente tem que detectar aqui é se eu tive uma movimentação no eixo Y, ou seja, no eixo vertical assim com o mouse. Então eu vou primeiro ver um gira câmera. Vai ser igual a menos input.getAxis chamado mouse Y. Tem que ser menos, porque se a gente usar um valor positivo, a jogabilidade vai ficar invertida. Por padrão ele é invertido, na verdade, então a gente está desinvertendo, se é que você está me entendendo. Então, gira câmera aqui vai ser igual a, na verdade vai ser 1 vezes igual a sensibilidade do seu mouse. Então, eu vou criar aqui uma variável sensibilidade mouse. Ela não existe, então vamos lá em cima. Eu vou criar aqui, dentro daqui da configuração de controle, tudo bem? Faz sentido? Eu vou criar aqui um private float sensibilidade mouse. Vou passar aqui um valor padrão de 5. E voltando aqui para baixo, no sensibilidade mouse. E agora vou precisar criar uma outra variável, que é a que eu vou guardar o meu ângulo vertical, certo? Então vou até aqui em cima, eu vou resolver isso. Vou criar aqui um private float ângulo vertical. E ela vai ser uma variável global, porque a gente vai reutilizar ela em vários frames. Eu vou até inicializar ela aqui. Acho que não custa nada, né? Então, voltando aqui. Então, o meu ângulo vertical vai ser igual a matchf.clamp. Vamos fazer um clamp nesses ângulos. E eu vou pegar aqui esse gira câmera, que a gente já calculou, e vou somar ao ângulo vertical atual. Certo? Esse aqui recebe 3 parâmetros. O segundo é um valor mínimo, o terceiro é um valor máximo. E a gente vai comparar com o ângulo mínimo, que vai ser menos 89F, e o ângulo máximo, que vai ser 89F. Esse é o ângulo máximo que pode ser positivo e negativo, certo? E agora eu vou criar uma variável local, chamada ângulos atuais. Eu vou obter o ângulo da posição atual da minha câmera, certo? Então, aqui eu tenho uma posição câmera. Essa posição aqui é a posição daquele valor base que a gente criou aqui, esse base aqui, que eu já vou colocar como uma variável. Aliás, eu vou fazer isso agora. Vou criar aqui um novo header, configuração de câmera. E aqui vai ser um private transform, posição câmera. E aí, voltando aqui para baixo, eu quero posição câmera ponto transform ponto local Euler angles. Então, como diz aqui, ele devolve a rotação dos Euler angles em graus relativas à rotação do transform do pi, certo? Então, agora que a gente tem esses ângulos atuais, eu vou pegar o valor x dele. E esse aqui vai ser igual ao meu ângulo vertical. E a minha posição câmera ponto transform ponto local Euler angles vai ser igual aos ângulos atuais. Então a gente está trocando isso aqui. Então agora, deixa eu só comentar esse aplica câmera X, a gente pode salvar e já pode testar. Opa, pera aí que eu esqueci de colocar aqui Serialize Field, que senão a gente não vai conseguir passar a posição da câmera. Então salvei de novo, voltei aqui para o Unity, a gente vai salvar, vai passar a base para cá. E agora se a gente fizer play, eu já consigo mexer o mouse na vertical. Na horizontal não funciona, mas na vertical funciona. Então agora vamos fazer um código bem parecido. E a gente vai resolver agora a parte do eixo X. Então vou descomentar esse código aqui. Vou copiar
essa parte aqui, porque o nome vai ser igual, praticamente. Então, criei aqui private void, aplica câmera X. E aí aqui eu vou criar uma nova variável chamada vira jogador, que vai ser igual a, assim como eu fiz aqui em cima com Y, vai ser input só que para o mouse X. E isso aqui eu já vou fazer direto vezes a minha sensibilidade do mouse. E aí, assim como eu fiz com o ângulo vertical, eu vou criar uma outra variável que vai ser o ângulo horizontal. Então já vou copiar e colar isso aqui. E em vez de ser ângulo vertical, vai ser horizontal. Opa. Com H. E assim também como eu fiz com o ângulo vertical, vamos inicializar isso aqui. Só que isso aqui eu vou inicializar com o Y atual, que vai ser local_angles.y. Então voltando lá embaixo. Agora já podemos fazer o resto. Então aqui meu ângulo horizontal vai ser mais igual a vira jogador. Vamos lá. Se meu ângulo horizontal for maior do que 360, eu quero tirar 360 graus do meu ângulo atual, certo? Então vou fazer um menos igual 360F. Porque se ele for maior do que 360, significa que eu já dei uma volta completa. Então tem que zerar isso aqui. E para zerar isso aqui, é só diminuir 360 do valor atual, que é 360. E, de forma similar aqui embaixo, se meu ângulo horizontal for menor do que zero, ou seja, eu estou no ângulo negativo, eu quero então adicionar 360. Então agora eu vou guardar o meu local Euler angles numa variável ângulos atuais, que nem eu fiz aqui em cima. Só que em vez de ser da posição da câmera, vai ser do meu transform. E aí agora eu altero ângulos atuais.y, vai ser igual ao ângulo horizontal. E o transform.local_Euler_angles vai ser igual aos meus ângulos atuais. Pronto, salvando esse código, voltando para o Unity, eu já posso dar play. E aí o que vai acontecer aqui é que o personagem está caindo, eu já consigo virar de um lado para o outro e correr. Subir escadas, descer escadas e tudo mais. Muito bem, só falta pouco, falta o último passo, que é pular. E eu deixei o pulo por último porque ele não funciona tão facilmente quanto a gente esperaria. E eu vou explicar por quê. Em teoria, deixa eu adicionar aqui o aplica pulo. Então vamos lá, private void aplica pulo. E aí, em teoria, tudo que a gente precisa fazer aqui era primeiro verificar está pulando, né? Verificar o input, que vai ser input.getButtonDown jump. E aí a gente pode passar isso aqui pro aplica pulo. E agora aqui vai ser bool, ele recebe um booleano. Então, tudo que a gente precisava mesmo fazer seria verificar o controle. E no controle, eu tenho uma propriedade chamada isGrounded, que me diz se o jogador tá ou não tocando no chão. Então, se eu fizesse isGrounded e eu tivesse apertado o botão de pulo, certo? Tudo que eu tinha que fazer aqui era mudar minha velocidade vertical e ia ser igual a uma força de pulo. Essa força de pulo, novamente, a gente ainda não criou, mas eu vou criar agora. Então, temos agora uma nova variável chamada força de pulo. Eu vou botar o valor padrão dela de 5F. Então, se eu fizesse aqui igual a força pulo, isso aqui em teoria ia funcionar, porque o controle, né, o nosso character controller, está cuidando do isGrounded. Então, em teoria, se eu desse play aqui, ele ia detectar que eu estou caindo, e a partir do momento que eu estou tocando no chão, devia funcionar eu simplesmente apertar a tecla espaço. Mas não funciona. Não sempre, pelo menos, como vocês viram, acabou de pular uma vez. Agora, pulou de novo, pulou de novo. E o que acontece aqui é que o character controller.isGrounded, esse aqui, ele não funciona muito bem. Isso é porque ele detecta se há alguma colisão acontecendo. E o que acontece muitas vezes é que o colisor do jogador não toca no chão. E essa variável fica mudando e não é muito confiável. E é por isso que às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, a gente vai simplesmente considerar que ele não está no chão se esse controller.isGrounded estiver retornando false por pelo menos 0.5 segundos. E para isso a gente vai precisar de um timer e de algumas outras variáveis. Um vai ser um booleano, que vai ser estar no chão, para saber se o jogador está no chão. Esse aqui vai ser uma variável global que depois eu vou reutilizar. E a outra vai ser um está no chão timer, que a gente vai usar para contar se já passou 0.5 segundos desde a última vez que o isGrounded foi false.
certo? Então, eu não vou mais usar isso aqui, eu vou botar a minha variável está no chão. Então, se ele estiver no chão e estiver apertando o botão de pulo, eu vou fazer isso aqui, no força pulo. Mas antes disso, eu vou verificar, então, qual é essa variável está no chão. Então, vou verifica está no chão. Eu vou criar esse método aqui, private void verifica está no chão. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser verificar se o meu controle vai estar dizendo se eu tô no chão, ou seja, se is grounded for false. Ou seja, significa aqui que, segundo o controle, eu não estou no chão. Mas se ele estiver dizendo que isso aqui é false, mas a minha variável está no chão global tiver true, significa que eu tenho que começar a contar um timer. E esse vai ser aquele timer que eu criei, está no chão timer, vai ser mais igual ao time.deltaTime. Então, se esse timer, nesse momento, for maior ou igual a 0.5f, ou seja, passaram-se 0.5 segundos, eu agora passo o está no chão para false, que significa que já passaram 0.5 segundos desde que o isGrounded foi false. Então agora o está no chão já pode ser false, e a gente só precisa fazer a segunda parte desse if else, que vai ser resetar primeiro, né, o timer para 0f e passar o está no chão para true. Então é isso. Agora se eu salvar e eu voltar para o Unity e der play, já posso mover minha câmera, ir para um lado para o outro e já consigo pular normalmente como num jogo qualquer. Então já consigo vir aqui, tem em cima do... Nossa, minha sensibilidade é muito alta. Posso subir aqui na minha escadinha, pular para fora. E agora nós temos um controle básico de jogos em primeira pessoa bem funcional. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo guia. Vai nessa, pessoal. Falou!